abraça, valoriza a arte e faz acender. A chama que arde, buscar a verdade e reaprender. A plantar cultura em um jardim e assim ver florir com a luz de cada geração, nova civilização. Passos de nossos ancestrais, traços de mestres imortais. A luz do passado, presente e riqueza, chave do futuro com certeza. E dá um show, Tijuca. Outra nota 10 para colecionar e selar tua vitória. A peça que falta pra te completar. Dá um show, Tijuca. Outra nota 10 para colecionar e selar tua vitória. A peça que falta pra te completar. No embalo do samba da União da Tijuca, a pergunta que conduzirá o nosso episódio é: que motiva a coleção? Da onde vem essa mania do povo de juntar as coisas? Hoje, na companhia de Beatriz Barcelo, Gustavo Marreto e o nosso ensaísta Pedro Guimarães, nós vamos discutir esse junta-junta que as pessoas, instituições fazem das coisas para depois dar um sentido. Ou, quem sabe, rememorar um sentimento, um tempo, ou até mesmo ter um ato de fé. Ensaio 55 é um podcast ensaístico de temas que circulam em teses, dissertações, livros ou simplesmente nas cabeças das pessoas. É um espaço para ensaios e reflexões com relação aos acontecimentos da história e do mundo, ou apenas sobre a própria existência. Ensaio 55, o podcast para ensaiar o futuro, onde as ideias ganham o seu pensamento. Eu sou Franco Nascimento e o ensaio vai começar. Cada objeto tem a sua própria história para contar, guardar as coisas, eternizar momentos. Bom, entre os anos de 2004 e 2008, a Unidos da Tijuca colecionou muitas emoções na avenida. Foi um período no coração de todo tijucano e amante do carnaval e das novidades. Um verdadeiro tesouro singular. O ato de colecionar pode ter vários significados. Capturar a beleza, um tempo, a história, a fé, a existência ou qualquer outro sentido atribuído por parte do colecionador. A Tijuca, por exemplo, levou para a avenida a mania de guardar coisas do povo. O pavão era o principal destaque na exposição daquele desfile. Amor pelo carnaval e a manifestação do nosso povo, sim, considero uma das relíquias do tempo que o sentimento guardou. A infância, a adolescência, o amigo, a amiga, a avó, o avô, os tios e as tias. Esses podem ser vistos como um entre os vários combustíveis que proporcionam e estimulam a coleção das lembranças. A vida adulta costuma ser meio dura ou preto no branco. Por isso, retomar o passado em virtude do acidente das coleções, digo, aquele amontoado de coisas que a gente nunca tem muita coragem para jogar fora, ou até mesmo por sentir lá atrás aquele momento especial. Era mesmo especial. Se torna um alento ou uma fuga efêmera da responsabilidade e dos pragmatismos presentes. Afinal, será que a sua doce lembrança também é doce para seus pais, avós e tios? Quem nunca? Quem nunca guardou algo sem qualquer sentido, mas que tinha todo o sentido do mundo ao olhar? Quem nunca se encantou com algo que foi concebido só para receber aquele seu encanto? Colecionar pode também ser um ato de fé e sem qualquer restrição. O tempo passa e as coisas podem se valorizar ou não. Obra de arte, o pinguim de geladeira, artefatos sagrados, todos podem ser classificados como coleções. E de onde vem essa mania de colecionar? E por quê? E para quê? Por fins, museus, grandes coleções ou espaços reconhecidos por transmitir conhecimento são considerados fundamentais como a chave para o futuro.
E a pergunta que fica é: será? Gente, convidei vocês aqui hoje para esse podcast para a gente desdobrar toda essa mania de juntar, de colecionar, que não é só do povo, mas é de instituições, são de grupos, de um país. Patrimônios, museus, imã de geladeira, tudo isso vem da mesma natureza, colecionar. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: para você, Gustavo, como você enxerga essa mania de colecionar as coisas? Oi, Franco. Então, eu acho que, pelo menos para mim, é uma relação de afeto. Eu acho que a coleção é uma relação de afeto. Vou dar um exemplo, né? Com minha formação em artes, eu tenho muitos amigos que são artistas, enfim, diferentes fases, né? Desde artistas iniciantes, alguns já se consolidando no campo, e eu tenho uma pequeníssima coleção das obras que o mote delas foi pelo afeto. Então, é claro que tem um gosto pessoal, né? A coleção é muito disso, como você comentou, sabe? A relação é a mesma que de um imã de geladeira. Mas no meu caso, claro que tem a beleza, mas tem a relação do afeto de conhecê-los. Tem alguns até que estão se consolidando bem, enfim, mas não é por essa seara que eu coleciono o trabalho deles, né? Até porque os que estão se consolidando não teria nem condições financeiras para adquirir uma obra. Então é interessante porque é uma coleção também que vem muito assim de, olha, Gustavo, eu te dou essa obra. É uma relação de afeto também nesse sentido, de demonstração de carinho. E para além dessa coleção, por exemplo, quando eu viajo, eu gosto de comprar uma figa. E aí vai variar, né? Porque aí você também consegue ver a expressão de um mesmo objeto em diferentes lugares. Eu acho que isso é interessante também de uma coleção, sabe? Que você proporciona ao outro que o mesmo objeto possui várias expressões, a depender do lugar, enfim, a depender da pessoa que esteja. Em resumo, eu acho que para mim o ato de colecionar é um ato de afeto. Pedro? Ouvindo o Gustavo, eu pensei um pouco, né, sobre essa relação do afeto, carinho, mas eu acho que, além disso, tem algo inerente à própria constituição humana, né, porque tem uma relação aí com a própria passagem do tempo e com o fato do ser humano compreender essa passagem do tempo. Então, a coleção ela marca também os diversos estágios da passagem do tempo que podem ser acumulados com objetos que foram se diferenciando ao longo do tempo. Um dos exemplos que você citou quando você fez a abertura, Franco, me veio à cabeça a nossa trajetória escolar, né? Então a gente coleciona não, vai guardando, né, as últimas provas, né, do ano que passou, aí no outro ano seguinte guarda também, e quando vê, tem uma coleção daquilo. E eu acho que isso diz respeito muito à própria possibilidade da gente, num futuro, rememorar aquilo. E eu acho que o ser humano tem essa dimensão, que é essa necessidade da rememoração, né? De estabelecer um vínculo com o próprio passado, de estabelecer um vínculo com a própria história. Então, acho que esse é o elemento fundamental nessa relação. O que eu acho muito interessante é, assim como fotografia, que eu acho que também é um aspecto da coleção, a gente, quando bate de olho com algum artefato de um tempo passado, dá um aperto no coração, né? Poxa, essa coisinha que minha tia me deu, minha tia que faleceu, aquela coisinha que a minha avó me deu. A gente cria um pouco dessa memória. Bia, queria te escutar sobre o aspecto de colecionar. Então, indo muito de encontro do que o Gustavo falou, do afeto, que eu acho que a gente coleciona pelo afeto, né? E, e essa questão também do Pedro, da rememoração,
que eu acho que pelo menos uma coisa que eu penso, assim, que quando a gente coleciona, a gente está nesse local de colecionando pela nossa subjetividade, mas está se relacionando com algo maior, que é onde a gente está inserido, né? Então, a gente tem uma rememoração como a gente pode... A gente rememora, acho que também para mostrar para o outro, né? Aí é isso que o Pedro falou, uma questão que a gente está lidando com uma rememoração para uma questão de história. E aí que aí eu penso, né, que eu estava falando aqui, que eu tenho as minhas coleçãozinhas de boi, que eu não sei quando eu comecei a colecionar, né? Então eu tenho uns boizinhos aqui, estou muito ligada à questão da cultura popular, que é algo que eu gosto, né? E aí se você pega, né, o boi na cultura popular aqui do Brasil, ele está presente em tudo que é canto, né? Então a gente tem lá Parintins, tem o Bumba Meu Boi lá no Nordeste, tem boi até aqui em Campos, né? Tem os bois pintadinhos. E é uma coisa que me identifica, né? Porque uma parada que eu gosto de cultura popular. E aí a gente pega também outra coleção que eu lido, com o pessoal lá as coleções da Vila, né? Da onde de Vila Isabel. Que é a gente que eu participei um tempo lá do Departamento Cultural. E aí a gente, nesse processo de fazer memória dentro de uma escola de samba, né? A gente se depara com um bando de gente querendo compartilhar suas memórias e todo mundo tem um pouquinho das suas coleções, né, guardado em casa. Então, aí, quando a gente vai gravar um depoimento, muitas vezes vem os mais antigos, né, vindo junto com, olha aqui, essa aqui é a fantasia que eu usei em tal ano, esse aqui são os recortes de jornais de quando saiu alguma coisa da Vila. Então, se tem uma preocupação de a gente guarda, né, porque pelo afeto, a gente guarda para rememorar, mas a gente guarda para mostrar, né? E aí esse pessoal que está aí, a gente pegar falando da questão lá da Vila, dos mais antigos da Vila, dos membros, da velha guarda e tudo mais, são memórias que talvez eles não estejam vendo em outros lugares. Então você precisa estar guardando, colecionando em casa para pensar no futuro, né? Tipo, para pensar na continuação. Então acho que é mais ou menos assim, a gente coleciona pra gente, mas acho que a gente coleciona pra gente e pro social, né? Pro mundo também, para mostrar de alguma forma pro mundo. É uma possibilidade de manifestação cultural, por exemplo, você guarda o samba em si é uma manifestação cultural. Você está falando da Vila Isabel aqui do Rio de Janeiro, e a gente aprende desde novo que guardar, que preservar é uma maneira de memória. De fato é. Eu acho que essas pessoas estão preocupadas em mostrar toda essa questão que você já trouxe, que vai muito ao encontro do que o Pedro falou, mas tem uma questão que eu acho que é de preservação de algo das pessoas se sentirem também importante, falando assim, olha, ela está fazendo algo que é importante, ele está produzindo cultura aqui, arte aqui. E, Gustavo, você ia falar em cima disso? Até que a fala do Pedro sobre a questão de a coleção enquanto a passagem do tempo, me lembra também que algumas coleções são meio típicas de grupos sociais, né? Claro que isso não é uma regra geral, né? Então, por exemplo, ele falando da coleção de quando você era da escola, a minha mãe, por exemplo, nós somos 3, a minha mãe tem 3 pastas dos filhos de desenhos de quando a gente era muito novo. Tem uma coisa meio geral, né? De pais, assim, colecionarem a produção escolar dos filhos, né? Então, tem coleções também que vão ser muito específicos para grupos sociais, e tem outras coleções de coleções pelo afeto que mudaram ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente tinha o álbum de fotografia. Talvez a geração de agora é a lembrança do Google Fotos, que aí é uma outra maneira de pensar a coleção, que é uma coleção que, inclusive, é muito maior de produção, e você acessa de uma outra forma. Por vezes,
por vezes não, geralmente você abre a galeria de fotos e aí é o Google que lembra você que você tem uma coleção e naquele dia, há 3 anos, você estava assim. Então, também, não só a maneira de colecionar mudou, mas como se relacionar com essa coleção mudou. Não, você não chega mais no domingo, no jantar de família e fala, vamos ver aqui a fotografia do seu pai quando era criança. Você abre o aplicativo e 3 anos lá, você estava com pessoas que às vezes você nem fala mais. Isso que o Gustavo falou é muito interessante, né? Eu uso muito esse exemplo com os meus alunos de primeiro período de história, né, na graduação, porque a nossa relação mudou com a memória, né? Eu lembro desses álbuns de fotografia, que ainda tenho aqui na casa dos meus avós e na casa da minha mãe também, uma caixa de sapatos cheia de álbuns de fotografia, porque essas fotografias, primeiro a gente tinha que tirar pouco, né? Os filmes eram de 12, 24 ou 36 fotos, e então a gente tinha que escolher muito bem qual era a cena a ser retratada, a ser fixada num suporte, né? Qual tempo que seria paralisado e ser fixado no suporte. E depois revelar essas fotos e guardar. E era um ritual da família sentar de tempos em tempos e abrir aquelas fotos, e a gente pegava as fotos de gente que a gente não conhecia, né? Porque aquela coleção ela se torna também um patrimônio, um arquivo familiar, e vai começando a perguntar quem era essa daqui, quem era aquela ali, e as histórias vão surgindo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com esse tipo de fotografia das redes sociais. Se a gente pensar, por exemplo, nos stories do Instagram, eles duram 24 horas e se perdem, né? A não ser que você salve nos destaques, ou tem o hábito de ficar ali revendo as fotos, ou dependa que o Google te avise. Eu, por exemplo, não acesso mais essas fotos. Então, eu tenho sentido um descolamento muito grande desse hábito, que, afinal, é também uma relação, como o Gustavo falou no início, de afeto e de carinho com o tempo, com o nosso tempo, com o tempo que a gente viveu. Mas tem uma questão um pouquinho mais profunda, quando a gente vai falar da fotografia atual, que é a tecnologia que trouxe uma dinâmica mais intensa na possibilidade de capturar e retratar, e ao mesmo tempo esvaziou de sentido essa capacidade da gente de se eternizar no tempo, né? Que colecionar um pouco esse aspecto de eternização, de se eternizar no tempo, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que tinha uma questão de recurso, de tecnologia, de escassez que faziam com que a gente desse mais valor. Fotografar, no início, quando surge a fotografia, era um negócio caríssimo. E aí a gente vai barateando, mas ainda tem um custo. O que o telefone traz é tirar esse custo da fotografia, e a partir do momento que não tem mais aquele preço elevado para fotografar, para guardar as coisas, vai se tornando meio efêmero também, né? As coisas, eu posso tirar foto a qualquer momento. A foto é legal, e eu acho que o sentido da foto hoje ela se torna cada vez mais individual. É daquela festa que fulano foi muito legal, a gente vai ver aquela foto. A família, ela, que é uma instituição mais coletiva, ela também perde sentido nesse mundo que tem uma individualidade muito forte. Eu queria pular para a próxima pergunta e fazer a pergunta diretamente para o Pedro, em seguida ver a resposta da Bia. E o Gustavo também vai responder, claro. As guerras, as invasões, as colonizações também tiveram como marca o roubo de artefatos e objetos culturais. Acredito que a posse desses objetos é produto da necessidade de registro e dominação do outro, da lembrança do desconhecido. Vocês acham que essa mania que a gente está falando a primeiro momento, um pouco dócil, de colecionar, também tem esse lado perverso de dominação do outro? Queria saber primeiro de você, Pedro. Então, Franco, eu acho que essa questão ela é bem demarcada no tempo, né? E tem a ver com
um certo momento do desenvolvimento da sociedade burguesa europeia, século XVI, XVII, especialmente século XVIII. A gente traçou até aqui a ideia de que é um hábito quase que inerente à realidade humana o querer recordar do tempo. Só que nesse momento a Europa começa a conceber para si mesma que o tempo é determinado pela riqueza material e que a Europa chegou a esse estágio de riqueza material, né? E chegou ao ápice desse estágio de riqueza material. Então, a Europa, a sociedade burguesa, o iluminismo, as teorias um pouco antes do iluminismo, elaboram a ideia do progresso. E o progresso é especular, ou seja, a Europa chegou até o progresso e o progresso está sempre para o futuro. No Hegel está um pouco isso também, né? Quando o Hegel fala dos povos, entre aspas, sem história, né? Palavras do Hegel. Então, tudo que é exemplo de outras civilizações passa a ser exemplo do passado. Então, a Europa invade, coloniza, guerreia, destrói, mas captura esses elementos que para a Europa são elementos do passado humano, já que a Europa chegou no futuro. E ela quer reorganizar, então, como para contar a história da passagem de toda a humanidade até chegar no ápice, que seria a própria Europa. Então, esses primeiros locais de memória da humanidade, esses primeiros museus, têm esse sentimento, tem essa perspectiva de escalonar o progresso humano. Então, tudo aquilo que é exemplo de outras civilizações, e aí tem um detalhe, né? Porque aí é o Hegel, de um lado, falando dos povos sem história e desse ponto da chegada do progresso, tem o Kant, mas tem as teorias biológicas também racistas, do Linneu, por exemplo, que vão dizer que a raça branca está em primeiro lugar, a raça amarela em segundo lugar, a raça vermelha em terceiro e a raça negra em quarto. Isso está escrito lá no Linneu, né, no Tratado de Taxonomia do Linneu. E o que tem de interessante, entre aspas, nisso, né? Porque eles vão olhar as grandes civilizações amarelas, consideradas, né, asiáticas, como algo que se parece ou que se chegou perto do que a Europa, na verdade, está chegando agora. Então, as primeiras grandes coleções serão dessas obras e do que podia ser carregado, né, porque as pirâmides não podiam ser carregadas, mas do que podia ser carregado das civilizações persas, mesopotâmicas, egípcias, chinesas, dessas grandes coisas. Que aí é um estágio em que aquelas civilizações poderiam ter alcançado ou aquelas que a Europa acredita que em breve poderiam alcançar um progresso a qual a Europa já está, mas lembrando sempre que a Europa estaria um passo à frente. E o outro aspecto disso, que tem a ver também com todo esse pensamento ali do século XVIII, é a ideia do enciclopedismo, né? De reunir todo o conhecimento do mundo num livro. A enciclopédia, se não me engano, de Diderot, não é? Posso estar equivocado, mas depois a gente corrige essa informação. E o dicionário tem a ver com isso também. Todos esses grandes compilados são livros que pretendem abarcar todo o conhecimento do mundo para ser estudado todo o conhecimento do mundo. Então, essas coleções atendem a esses dois elementos, né? E por isso que eu falei que isso é bem marcado no tempo. Primeiro, de observar um processo evolutivo de toda a humanidade e poder mostrar que a Europa está acima de tudo isso. E o outro, da tentativa de reunir num lugar só, num livro só, arquitetonicamente, num espaço só, todos esses artefatos, todos esses objetos que mostram a passagem evolutiva do tempo de toda a humanidade. E vou querer fazer a seguinte provocação. O Pedro falou um pouco dessa memória dos museus enquanto espaços enciclopédicos. Uhum. O Darcy Ribeiro, ele tem uma fala muito legal, que ele vai olhar os museus e ele é uma pessoa muito crítica aos museus, porque ele vai dizer que o museu está querendo essencializar culturas. Ele está naquele Museu do Homem lá na Europa e ele tem uma crítica gigantesca, porque ele ia falar assim: pô, cheguei no Museu do Homem, estão colecionando bunda, porque tem a bunda de um negro lá como
uma grande experiência museológica para todo mundo. E isso é uma das questões que me faz olhar para os museus de maneira pouco torta e crítica. Todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou meio crítico aos museus. Eu nunca olhei museu com bons olhos, porque eu sempre acho que o museu tem essa característica que o Pedro trouxe, meio enciclopédica, de querer limitar toda a cultura humana a partir de uma perspectiva talvez positivista, Pedro. Não sei se você concorda com isso, uma questão um pouco positivista da vida, que você vai atribuindo sentido a partir de um ente central, que é um pouco essas coleções que a gente estava falando no início do podcast, que a gente vai dando sentido para símbolos a partir do contexto. E o positivismo, que está um pouco dentro da Europa, passa a dar um sentido próprio a diversos contextos que são reduzidos a um símbolo e que, consequentemente, são reduzidos àquele mero sentido. E eu queria saber mais ou menos o que você pensa dessa perspectiva do museu que a gente tem hoje, que é esse museu que tem essa origem também colonizadora, eurocêntrica, de dominação, que passa a dar sentido às coisas de uma maneira um pouco, na minha concepção, é uma maneira um pouco mais central, assim, um pouco própria, positiva, única. Então, gente, assim, essa visão de museu que a gente está tendo é realmente desse museu que começa no século XVIII e tudo mais, que é esse museu que quer reunir e estudar tudo que foi produzido pelo homem, ter a dominação da natureza e tudo mais. Só que, assim, essa é uma visão, e a gente não tem como negar que os museus e a museologia saíram dessa sociedade ocidental. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar para a trajetória dos museus, das museologias e das profissionais de museus, a gente vê que esse discurso desse museu, desse típico museu tradicional, ele, ao longo do tempo, ele é todo o tempo questionado, né? Então, tipo assim, a gente tem, e na década de 70, assim, um marco muito importante na área da museologia e na área dos museus é a Mesa de Santiago. Em 1972, todo mundo senta, né? Todos os profissionais de museus, ou pessoas da área de museu, não todo mundo, assim. É claro que vai ter determinadas pessoas que estão discutindo ali o que é museu, mas eles sentam no Chile para entender qual vai ser a função dos museus. Os museus, eles não se espera uma coisa dos museus e se precisa repensar. Então, esse museu título tradicionalzão, esse museu título o Museu Nacional, que é um museu de pesquisa, um museu de concentrar, ele já não é de concentrar e acumular as coisas do mundo, ele já não é válido, não é que ele não seja válido, ele tem a sua validade por um lado, mas assim, se tem questionamentos contra a serventia desse museu para a sociedade, né? Então, hoje em dia, se a gente pegar os museus que temos, assim, tem um levantamento do IBRAM, do Instituto Nacional de Museus, deve ser da década de 2010, por aí, desses anos de 2010, que pontua que aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem mais de 300 museus ao longo de todo o nosso estado. E se você pegar a realidade desses museus, não é a realidade de museu tradicional. Geralmente são museus pequenos, municipais, com uma pessoa só. Então, que os seus acervos não são, vamos dizer, múmias ou botânica. Então, assim, esse museu ocidental, essa primeira visão de museu que a gente tem, não é vamos dizer, apesar de ser preponderante esse modelo, não são o que a gente encontra na área de museus em predominância, né? Então, tem aquela coisa da visão do museu e o que acontece na área de museus, né? E aí a gente encontra muita experiência, então, voltando lá, a Mesa de Santiago, onde se está se pensando a função dos museus.
Ali também é um grande aparecimento de outras museologias, outras formas de museus comunitários, museus de território, ecomuseus, né? Que são tipo museus que não estão de acordo com esse modelo do museu enciclopédio, do museu, vamos dizer, que a gente está tendo um olhar do museu perverso, né? Daquele controlador, daquele que rouba, que nas suas coleções está tudo roubado, e ali pessoas de um determinado, são cientistas, que são pessoas de um determinado grupo social, está analisando e divulgando e propondo histórias e narrativas oficiais para todo mundo encarar, que aquilo seja a única história que tenha. Então, a gente tem outras experiências. Pô, acho que essa ideia de outras experiências é muito importante, mas dentro disso eu vou fazer uma provocação para o Gustavo. Gustavo, você acha que o museu tem como ser o que ele não é? É uma pergunta um pouco aberta, mas eu vou tentar explicar aqui para quem está nos ouvindo, é claro. O museu foi pensado para ser quase uma enciclopédia da forma que o Pedro apresentou. Eu queria saber da tua parte, em cima também do que a Bia falou, se o museu pode ser algo além disso, de ser uma enciclopédia. Ele pode e ele já é. Eu tenho experiências, eu trabalhei em museus muito diferentes uns dos outros, por exemplo. Porque quando a gente fala em museu, sim, sem dúvida, a origem do museu, como Pedro, a Beatriz pontuaram, é uma origem violenta, né? Tem um gabinete de curiosidades, enfim, muito centrado, muito localizado. E uma outra coisa que eu queria falar antes de entrar na resposta é que há diferentes maneiras de colecionar um saber. A gente se acostumou com o saber enciclopédico, mas você tem o saber de transmissão oral, né? Que é um tipo de coleção de saber, mas que a Europa, em determinado momento, falou, olha, isso é impossível, temos que ter o objeto. O objeto é importante. Os museus, hoje, aí eu falo, enfim, museus aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, de certa medida, e aí eu faço nicho porque quando você fala em museu, eu posso falar... Tem vários formatos, por exemplo. O Centro Cultural Banco do Brasil não é necessariamente um museu. Você tem o Museu de Arte do Rio, você tem o Museu de Arte Moderna, que são propostas muito diferentes umas das outras, com realidades financeiras umas das outras, mas a sua resposta é bem curta e simples, sim, porque você tem figuras, por exemplo, da curadoria, né? Que é a pessoa que vai pensar a coleção. Então, você pode ter uma coleção, mas aí é interessante a maneira que você vai pensar sobre ela. Então, não necessariamente uma coleção define a identidade de um museu. Olha, a diretoria artística, a curadoria, que está naquele momento à frente do museu, de que maneira ela pensa essa coleção? A maneira que você vai expor e elaborar conhecimento sobre aquela coleção vai te dar um norte. Você pode continuar com a ideia enciclopédica ou contestá-la ou fazer uma outra coisa. Por exemplo, os museus têm suas equipes educativas que fazem infinitos programas para além das visitas mediadas. Eles, inclusive, não necessariamente se relacionam com as exposições que estão em andamento. Então, os museus já não são mais isso, podem até ser. Claro que não vamos ser ingênuos, os museus, por exemplo, são lugares de poder, no sistema da arte são instituições de legitimação. Quando o artista está em ascensão, por exemplo, olha, ele está em tal coleção, ele já expôs em tais lugares, isso vai valorizar ou desvalorizar a obra dele no mercado. É uma coisa, não se chama, a arte é um mercado, e ponto, né? E aí você tem essas esferas de legitimação, entre eles muito forte o museu, né? Recentemente teve uma artista que estudou no Instituto de Arte que desenhou as paredes do Museu de Arte Moderna, no MoMA, né? Então a resposta basicamente é sim, e o museu eu acho que tem essa coisa de potência, né? Nós precisamos olhar melhor para os nossos museus. Por exemplo, coleção pública é muito difícil de ser criada e de ser mantida.
Por exemplo, o MAN, você olha rapidamente no site deles, eles têm a coleção, o acervo do MAN, tem acervo que pertence ao Museu de Arte Moderna, que não é um museu público, mas, por exemplo, quase metade, né, boa parte da obra deles chama coleção Gilberto de Chateaubriand, que é uma coleção em comodato, ou seja, não pertence ao MAN, é do Gilberto de Chateaubriand, ele pode tirar amanhã, se quiser, entendeu? Por exemplo, o MAN é um museu público criado recentemente, que tem uma coleção pública. Há pouco tempo atrás, aumentou o acervo via patrocínio do nosso BNDES para aumentar o acervo. E é muito interessante essa constituição de acervo. Quando vocês forem ao Museu de Arte, o MAR, Museu de Arte do Rio, ao final vai ter um paredão com as coleções. Então, por exemplo, você tem o nome de um colecionador, mas você tem o nome de uma coleção de uma outra maneira de se pensar, né? A coleção mesmo do MAR é muito recente, o MAR é um museu recente, mas já é um museu que tem uma quantidade enorme. Então, por exemplo, você tem na coleção do MAR um sapato sapateiro, né? Um exemplo disso. Sapato sapateiro não foi um artista consolidado quem criou. Mas aí você pensa essa coisa enciclopédica, de que maneira, o que vai estar na enciclopédia também. Porque eu acho que no final das contas, as coisas podem ser ferramentas, e aí como a gente utiliza, entende? Eu sou muito mais da noção, tudo bem, o Darcy Ribeiro viu lá uma questão da Europa, mas eu acho que tem certos discursos que não cabem a nós, porque a gente não tem um mínimo. Isso é ruim, eu não vou romantizar, mas, ao mesmo tempo, isso nos dá base para não recriar algo que não queremos. Então, assim, a gente não vai fazer mais museu de enciclopédia. Nos anos 50 ou 60, eu acho, foi proposto o Museu das Origens, pelo Mário Pedrosa, enfim, que hoje também já é um museu problemático em alguns termos, mas em termos de coleção, eu acho que a gente é muito feliz de pensar museu, porque a gente tem pouco museu, o que a gente tem é muito mal, a manutenção é pouca, os profissionais são pessimamente remunerados, não tem mínima de estrutura. Por exemplo, você forma muitos museólogos, mas se você for ver no mercado de trabalho, carteira assinada é uma raridade. Aí é um item de museu. Carteira assinada para o campo das artes é um item de museu. Entende? Então, o IBRAM, por exemplo, foi criado em 2009. Só teve um concurso do IBRAM. Estou esperando o concurso do IBRAM. Eu acho que até abril, vou até fazer. Mas está vendo, sabe? 2009. Enfim, eu acho que já existem e são diversos os museus. E ainda bem, nenhum que eu tenha trabalhado teve esse caráter enciclopédico. E para além disso, né, é questão também que a gente está aqui tirando como museu apenas os museus com coleções. Então, a gente desconsidera toda uma gama de museus comunitários de território, outras experiências de museus o seu trabalho, a sua função, não está pautada nas coleções, né? A gente pega o Museu das Emoções. O Museu das Emoções, que ali é um exemplo, é interessante porque eles se reconhecem agora como museus, eles se apresentam como museus das emoções, e qual é o seu acervo? O seu acervo está ali no território da Vila Autódromo, né, que passou por aquele processo de desapropriação, né, um processo bem violento, e aí eles começaram a musealizar o quê? Eles musealizaram as ruas que sobraram, o poste que ficava na casa de fulana de tal, que teve que sair com a remoção, então teve esse processo de musealização. Musealizaram as placas que o Luiz, que é um dos moradores de lá, que toda vez que vinha esse processo ele começou a colocar placas para indicar lá naquela Rua da Barra, que eu não sei, né, Barra, ou pelo Paranapanguá, para indicar que ali era a Vila Autódromo, para você fazer o seu reconhecimento de que aquilo é um espaço para não ser removido, né? E aí a prefeitura tirava, e cada vez mais que tirava, ele ia lá e botava, fazia uma outra e fotografava. Então, assim,
foi um museu que ele surge após um movimento de luta pela moradia, né? Então, quando você pede para eles falarem um pouquinho sobre a história deles, eles falam, naquele momento de mobilização e tentativa de ficar no espaço, a gente não estava se pensando como museu, né? Mas após o nosso processo, né, de conquista na nossa luta, hoje ele se reconhece como museu. Então, assim, o Museu das Emoções, ele é completamente diferente do Museu Nacional, que é completamente diferente do MAN, que é um museu de arte privado, que vai ser diferente também. A gente vê uma gama de museus da museologia social, que é assim, outro museu também que é muito interessante, o nome já é legal, Museu Vivo Casa Bumba Meu Boi, que fica lá no Jericinó. E esse museu, ele foi formado, basicamente é familiar, né? Ele é de uma família lá da Auricélia, que eles vieram lá do Maranhão, então eles preservam essa memória tipo, voltei a falar do boi, né? Tipo, do Bumba Meu Boi, mas ao mesmo tempo, se você pegar, ele é um museu que funciona como um centro social, porque ali é o cadastramento das famílias lá do Jericinó no CRAS. Eles têm uma horta comunitária. Ali tem uma série de cursos de profissionalização, de bordado, costura para as mulheres. Tem reforço escolar, entendeu? Então, assim, o acervo, a coleção que eles têm é bem pouca perante o que eles são, né? Pela função social deles. E aquilo, assim, às vezes eu ficava muito assim, mas será que eles são museus de verdade? Porque o museu é isso, o museu é aquela grande instituição de conhecimento e pesquisa. Essas experiências, será que são museus? Mas assim, e será que eles querem ser? Só que eles estão se reconhecendo. Então, é interessante, é por isso que eu falo, assim, temos um imaginário do que é o museu, que é o que predomina, e também tem aquele imaginário do museu sempre estar as coisas velhas, né? E a gente tem o campo do museu na prática. E o campo do museu da prática são várias realidades de museus diferentes, museus pequenos, municipais ou privados. Aí, se a gente pensar na questão dos profissionais de museu, da questão do trabalho no campo da cultura, aí a gente chora, né? Porque realmente completamente sem estrutura, né? Então, a gente, apesar de ter o IBRAM, que é muito recente, o IBRAM de 2009, e a gente tem uma política de museu, uma política pública de museu bem elaborada se você comparar com outras políticas de museus de outros países, até próprio da Europa, né? Mas assim, é um cenário de muita dificuldade, mesmo tendo políticas públicas que são descontinuadas, né? Para várias experiências de museus, a gente ainda tem um predomínio do museu perversão, do museu colonial, que veio aqui instaurar na nossa sociedade para colecionar tudo, não deixar ninguém botar a mão, não deixar ninguém correr, não deixar ninguém ser feliz, só ser aquela coisa para ficar ali admirando. Pô, o que eu achei engraçado, tem duas questões que eu achei muito importante aí no que você falou, porque parece que a ideia de museu, ela é meio que a ideia do IPCN lá nos anos 70, né? Porque quando você fala de algo voltado à cultura, você tira o aspecto um pouco da funcionalidade naquilo. No caso do IPCN, era uma fuga da ditadura em relação aos movimentos negros. Então, você cria um Instituto de Pesquisa de Culturas Negras. E esse museu do Bumba Meu Boi parece que, assim, a gente fala que é um museu para ficar bonito na foto, que a gente vai querer fazer outras atividades aqui. Essa é um pouco a sensação que eu tenho. E, Pedro, agora uma provocação. Em que medida você acha que foge da ideia de enciclopédia, essa coisa da memória, até a memória mais singela do próprio povo? Você acha que ela foge ainda da ideia de enciclopédia ou você acha que há uma continuidade
mas a partir de uma perspectiva de menos poder, de mais sentimento, de menos dominação. Queria saber essa resposta da tua parte. Então, eu ouvindo o Gustavo e a Beatriz falando, eu pensei exatamente nisso, Franco, porque toda essa ressignificação que eles apresentaram, né, do museu e de abarcar criar novas identidades para o próprio museu a partir do momento que abraça novos saberes, né? Aí eu até lembrei da música do Cazuza, né? O Museu de Grandes Novidades. O museu perde a sua ideia de passado, né? De acúmulo e de representação e de amostragem do passado para abarcar também o presente, aquilo que está vivo, aquilo que continua sendo elaborado, aquilo que é contra-hegemônico, aquilo que pretende sobreviver, aquilo que resiste. E, ao mesmo tempo, aí eu pensei exatamente isso, Franco, ao mesmo tempo, será que não se encontra percorrendo um caminho ao inverso, com a própria noção, entre aspas, original de enciclopédia, que era salvaguardar tudo, poder sustentar e reunir todo o conhecimento, né? Eu entendo tudo que foi colocado pela Beatriz e pelo Gustavo, mas eu fiquei com essa sensação também, que é uma sensação interessante, né? Assim, a gente, de alguma maneira, está preso a algumas nomenclaturas, né? Eu acho que o próprio termo museu, pela fala deles, é uma nomenclatura que, ainda que ressignificada, cerca essas experiências e permite institucionalizá-las, né? E permite também estabelecer o mínimo de relações úteis com o Estado, a fim de que aquilo também seja salvaguardado enquanto experiência museológica ou enquanto experiência cultural, tá? Mas, por outro lado, assambarca todo esse conjunto de elementos que, afinal de contas, pretendem dar conta daquilo que não foi musealizado no passado, né? E aí, por exemplo, ouvindo esse relato também do museu da Casa do Bumba Meu Boi, né? Acho que é isso, perdão se eu errei o nome. Eu até ia fazer uma provocação, se era musealização ou se era... não, perdão, gente, Museu das Emoções. O Museu das Emoções, se era musealização ou se era patrimonialização, né? Porque, vejam, tem uma questão interessante com o problema da passagem do tempo, e das experiências sociais e da própria luta social, que é o seguinte: se há uma população que é constantemente removida, né, deslocada, removida, passa por modificações e pretende salvaguardar aquela história e vai acumulando aqueles objetos como placas, como postes, pontos de referência, eu fiquei com a sensação de que isso era patrimônio, uma sensação uma perspectiva de patrimonializar a história, né? E aí a gente já descambaria até para um ponto que eu queria chegar, que era a discussão de patrimônio. E o espaço para o patrimônio é o museu também, né? Não à toa o Gustavo citou que o IBRAM se separa do IFAM em 2009. Eu fiz esse concurso, Gustavo, de 2009. Fui para a segunda fase, mas não fui chamado. Que foi o momento em que o Estado brasileiro, com toda a política e os profissionais de museologia, entenderam que eram coisas diferentes, que o patrimônio era diferente de museu. Mas a museologia, mais ou menos, surge no Brasil, né, junto com a ideia de patrimônio. Ou era das diretorias do IFAM, criado, se não me engano, em 1937, era o aspecto do museu. Então, tem uma correlação muito, muito específica aí, né? Da ideia do que é patrimonializado, da ideia do que é patrimônio, da ideia do que deve ser salvaguardar, como esse caso do Museu das Emoções, que, no final das contas, cumpre uma função político e de história e de memória, né? Porque se precisa contar aquela história de que aquela população deslocada é removida e que precisa resistir, então é preciso organizar esses objetos, salvaguardá-los, que é a ideia principal do que é patrimônio, dizer, olha, isso aqui é nosso patrimônio, é patrimônio desta comunidade, é patrimônio de quem viveu ali e precisa ser mostrado para passar para as gerações. Então, cumpre todas essas funções, né? E volta a misturar essas coisas que, afinal, não estão separadas, que é o patrimônio, que é museu, que é conhecimento, que é saber, e que é memória e que é história também. Eu acho que
É uma boa provocação da questão se mantém um caráter enciclopédico. De certa maneira, sim. Mas eu acho que a diferença é que o intuito do museu, e aí eu falo de novo, e aí é bom se pensar que os museus são nichos, né? Eu falo do museu de arte, né? Um pouco desse aspecto. Se anteriormente era o foco, talvez seja a consequência agora, entende? Porque não se pretende abarcar o conhecimento completo do mundo, essa ideia de enciclopédia, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tão menos assim se pretende abarcar uma enciclopédia dos que não estavam na enciclopédia. Porque também foi assim, será que é uma nova enciclopédia dos excluídos, vamos dizer assim? Eu acho que é uma consequência, de certa maneira, porque o museu de arte, de novo, assim, não precisa ter coleção necessariamente, muitos não têm, o que é uma coisa muito infeliz, né? Você tem exposições que você vai montando, geralmente assim, com obras de diferentes acervos, né? Coleções particulares, enfim, vem de diferentes lugares, para você falar de um tema específico, enfim. E, além disso, o museu tem outras atividades para além da exposição. Para além que a exposição talvez seja entendida como esse momento ápice de mostrar a enciclopédia. Um pouco dessa nossa ideia, né? Então, você tem shows dentro do museu, você tem atividades para além das exposições, você pensa o museu de outras formas. Por isso que eu acho que se desloca dessa coisa da enciclopédia, porque não é o foco principal mais de um museu abarcar tudo, até porque ele não vai conseguir, ele sabe que ele vai ter muitos problemas, infelizmente, de manutenção, de acervo, coisa e tal. Inclusive, é uma questão, sabe? Porque quando você tem um acervo, você também tem você tem uma vantagem e desvantagem, claro, a depender da direção que tá. Olha, o acervo também vai te limitar, ou não. Aí eu vou dar um exemplo. Museu Bispo do Rosário, por exemplo, sabe? É a coleção do artista, Bispo do Rosário, que, enfim, é um patrimônio tombado, mas aí virou um museu com o nome dele. E é muito interessante, quando o museu foi criado, ele surge só como Museu Bispo do Rosário. Em 2003, acrescenta-se o arte contemporânea. Esse arte contemporânea serve para quebrar ou começar a quebrar a ideia de, olha, nós não somos um museu enciclopédia do bispo. Somos um museu que tem como obra principal, ou uma das principais questões, salvaguardar, sim, o patrimônio, mas quando ele coloca essa arte contemporânea, ele se estabelece em outro lugar. Enfim, e tem outras questões, né? Que aí aderem ao sistema de arte, como eu comentei. Você pode colocar um artista no seu acervo, porque aquele artista é necessário para se estabelecer no campo da arte. Então, assim, fugiu completamente a ideia de enciclopédia, entrou na lógica do próprio sistema. E para além, aí falando do Museu Bispo do Rosário, então, para além da coleção do Bispo e da promoção de novos artistas contemporâneos, né? Então, o Museu Bispo do Rosário tem um programa educativo muito interessante de fazer o Instituto Gaia, né? O Projeto Gaia, que depois o Gustavo pode falar um pouquinho mais, que é um projeto com os pacientes, clientes, né, da colônia de arte e educação. Então, o Museu Bispo do Rosário também tem uma horta, que ele está todo interligado à rede de agroecologia que tem do estado do Rio de Janeiro. Então, tem o mesmo sistema de horta que tem lá no Museu Vivo Bumba Meu Boi, tem no Museu Bispo do Rosário. Então, assim, o museu, ele como o Gustavo falou, está muito além da sua exposição, né? Está muito além do seu acervo. E, às vezes, assim, voltando no Museu das Emoções, o que importa ali não é a questão do pós-musealizado, né? Que a questão da musealização e da patrimonialização também é uma discussão que se dá no campo da museologia, que nem tudo que é musealizado está patrimonializado, né?
Mas, assim, o que é importante ali da experiência do Museu das Emoções é que o museu é luta. O museu ali é um movimento social, eles estão se reconhecendo. Ou aí é aquilo, assim, estou usando o nome museu para... Isso aí vai me... vou utilizar, assim, dos benefícios de ser um museu para conseguir fazer meus objetivos valerem, porque vai ser mais legitimado, porque quando eu falo que eu sou museu, é mais legítimo, assim, ou estou me entendendo, assim, realmente aqui eu tenho um processo de memória, tenho um projeto de memória, tenho um trabalho com memórias e patrimônios, e entendo que isso é museu. Então, assim, para além dos objetos, o que está ali em jogo é os movimentos sociais, né? É a luta da moradia. Então, o museu ali é luta. E aí, a gente tenta desconstruir a nossa ideia desse museu grandes coleções, né? E aí a gente pode... vamos trazer aqui uma discussão que a gente teve um pouquinho antes do programa, né? Que é a questão da coleção do nosso sagrado. Que eu acho que cabe a gente falar nisso, né? Porque quando a gente está aqui se referindo a museu, toda hora a gente fala assim, a direção do museu, os profissionais do museu, como se essas pessoas estivessem para fora da sociedade. É um clã que dita o que é museu, o que não é, o que está dentro, o que está fora, e a gente produz para a sociedade. E impossibilita de a gente pensar que a sociedade está dentro do museu. Aí pegando a coleção do Nosso Sagrado, né? Que é uma coleção que ela é muito interessante, porque ela está tombada, né, pelo IFAM. Ela tinha tinha um outro nome, que era da Magia Negra. Então, é uma coleção que ela é composta. A gente fala coleção, eu não sou de nenhuma religião de matriz africana, né, de diaspórica e tudo mais. Eu estou tratando como coleção, mas o pessoal considera o nosso sagrado, porque são objetos sagrados mesmo. E aí esses objetos, eles foram apreendidos, né, na época, na questão da repressão das religiões de matrizes africanas, estavam no Museu da República, e hoje eles se encontram, estavam no Museu da Polícia, né? E hoje eles se encontram lá no Museu da República. E é muito interessante porque essa coleção, que muda o nome oficialmente, então no IFAM o nome dela está mudado, sai de Magia Negra, que tem todo o racismo e o preconceito em referir como magia negra, ela vira o nosso sagrado por causa de lutas, da movimentação de lideranças religiosas, e hoje ela tem uma gestão compartilhada. Então, quando tem essa transferência da coleção, dos objetos e tudo mais, e vai para dentro de uma reserva técnica, já estava na reserva técnica do Museu da Polícia, vai para a reserva técnica do Museu lá da República, e aí os museólogos iam tratar aquilo como objetos normais. Então, eles iam organizando na reserva da melhor forma para eles, assim, porque se você, eu não sei se todo mundo já entrou numa reserva técnica, precisa ter muita logística para armazenar de forma da melhor forma possível, né, condicionar aquelas obras e tudo que é musealizado. E aí eles estavam com o pensamento de vou colocar esse atabaque aqui, porque aqui é o lugar que tem dentro da minha reserva e tudo mais. E eles levam um grande baque porque vem as lideranças religiosas e falam assim, não é assim que você manuseia isso aqui não pode ser guardado em cima, isso tem que ser guardado embaixo, tem que estar perto não sei o que, não sei o que lá. Então, se tem uma gestão compartilhada, então tem uma comissão que faz com que aquilo ali não pertence apenas ao Museu da República e ao Estado brasileiro que vai expor. Aquilo ali precisa ter cuidado, e quem fala o que pode ser, o que não pode ser, é essa comissão, né? Essa comissão, essa gestão compartilhada. Então, a gente vê que tem mudanças, né? Então, tem mudanças e tem presença da sua... Aí, assim, a presença do público, né? Da sociedade nos museus, ela se dá de várias formas e também, assim, não foi claro que nunca é um processo harmônico. Só tem
Só teve essa abertura por causa que teve muitos conflitos de tensões e negociações. O que eu acho muito legal nessa história que a Bia conta é porque um pouco da minha versão ao museu vem muito dessa padronização de condicionar as coisas, né? E quando a gente vai falar da criação dos museus, a gente está falando de dominação, de apropriação, tanto que você tem 1 milhão de processos de países africanos a grandes museus da Europa, principalmente Inglaterra. E quando você vai realocar uma série de artefatos sagrados, e aí você precisa da demanda de lideranças religiosas, isso é uma coisa que é quase uma produção própria do encantamento brasileiro, que é medo que todo mundo está tendo nessa situação. De, pô, vou mexer com isso aí, eu não sei o que é isso, vai que acontece alguma coisa. Tem uma coisa subjetiva aí que, embora a gente olhe para a oficialidade, que é um negócio importante de entender diálogo e harmonia com setores da sociedade civil, para mim também tem um pouco de medo. De medo porque lidar com o sagrado é um negócio que para algumas pessoas é temerário, digamos assim. E o que eu acho mais legal, porque eu vou jogar aqui essa bomba no podcast, porque para mim, sagrado dentro de museu, independente, a não ser se for doado é outra relação. Mas o sagrado que se deu de maneira não autorizada para dentro de um museu, eu tenho uma visão meio encantada do mundo, um pouco holística, eu acho que não deveria estar nem ali, porque o sagrado ele tem uma função muito própria. E tem alguns relatos de grupos religiosos, culturais, que acreditam que a presença de determinados artefatos, eles produzem mudanças de energia, porque não era para estar ali. O sagrado não era para estar ali. E quando você cria essa dinâmica, de que vai ter um grupo que vai condicionar como as coisas vão ser armazenadas, isso fala do poder de uma sociedade civil organizada, que conseguiu, a partir de organização das suas demandas, das suas reivindicações, repensar o espaço do museu, mas eu tenho para mim que isso fala também um pouco de medo de quem está organizando aquilo, como eu falei no início. E voltando até um acontecimento, que é o retorno do Manto Tupinambá, que foi algo que não foi muito discutido, eu já ouvi por alto, então não é algo que possa ser comprovado, que a existência desse manto ele é meramente em virtude do museu, porque se desse a partir da trajetória histórica, cultural e social Tupinambá que nos trouxe aqui hoje, neste momento, ele já ia ter outro destino. Talvez ele teria sido findado com o seu proprietário, talvez ele teria, sei lá, tido um outro destino, visto que parte de uma perspectiva encantada, eu não vou dizer religioso, porque não acho que possa se generalizar dessa forma. Então, eu olho para o museu sempre dessa maneira meio enviesada. E agora com uma negociação que se dá a partir de inclusão de grupos antes excluídos de maneira autoritária, de desconhecimento, tratamento como outro, mas também um pouquinho de medo, porque mandinga não, para não gerar mais qualquer coisa que fala que vai dar problema, ó, vai dar problema, vai pegar fogo no museu, toma cuidado, tem que cuidar disso direito. As pessoas vão recuar, vão ficar. Porque o Brasil produz esses efeitos, na minha opinião. Você quer falar, Bia? Não, eu concordo com você essa questão do medo e tal, porque a gente está aqui falando assim, o museu abriu espaço para ter essa coleção, o museu abriu espaço
pro manto do Tupinambá, mas assim, não foi um museu. Eu não acredito que tenha sido um museu. Eu acredito que ele está ali por algum motivo e não todos esses movimentos que a gente tem, tanto do Nosso Sagrado, não, o Nosso Sagrado foi parar ali no Museu da República e foi certificado espiritualmente de outras formas que ele teria que estar ali, porque senão daria confusão. Então, eu acho que é assim, que tem coisas aqui que não tá. Essa é a minha opinião pessoal aqui, sem não me colocando como alguém da área de museus e não sei o quê. E acaba que a gente né? A gente não quer se colocar, mas assim, eu penso também que é uma questão que é ele que quer estar ali, né? É os objetos que querem estar ali, que tem algum motivo para estar ali, né? E é isso, assim. Pedro, você vai fazer a pergunta? Gustavo. Não, só me lembrei de uma história que teve uma exposição no mar, que eu trabalhava lá, e era uma exposição sobre a Leopoldina, então tinha muitas obras católicas, né? Estátuas grandes, inclusive. E aí teve uma senhora que parou e rezou no meio da exposição. E aí ela chegou a encostar um pouco, enfim, não se pode encostar, mas aí acabou que se deixou, né? Encostar porque ela estava vivenciando o museu de uma maneira que ela conhecia. Então, você falou da coisa religiosa e lembrei disso. Ela parou e rezou. Aí, e se tiver uma tabaca, alguém senta e toca? Entendeu? Aí, enfim. Mas isso é uma problemática nossa. E eu acho isso muito interessante. Entendeu? É uma problemática nossa, nova. E aí, como a gente vai resolver? Passados anos a gente vai descobrir. Mas que bom que a gente tem essa problemática. Falando em problemáticas nossas, eu queria lançar uma pergunta aí para o nosso debate, que é a respeito da patrimonialização, da história da patrimonialização no Brasil, né? A gente citou que o IPHAM ali no Estado Novo se constitui o IPHAM. E os primeiros elementos, se não me engano, se não me falha a memória e os estudos, os primeiros monumentos ou objetos arquitetônicos que começam com a arquitetura, né, a ser patrimonializados são as igrejas e fazendas, né, do período colonial. Claro que, de fato, a partir da década de 80, 90, surge a ideia da cultura imaterial, os saberes populares, então os patrimônios imateriais que abarcam, inclusive, é interessante isso, né, porque são dois caminhos, abarcam, inclusive, toda essa cultura da população negra e da população indígena no Brasil. E aí então, são dois problemas que eu quero colocar nessa nossa roda aqui. O primeiro é o patrimônio colonial é o patrimônio arquitetônico. E aí o patrimônio material em sua principal medida nessa trajetória de patrimonialização. E o patrimônio imaterial são os saberes e cultura popular, né? Por que a gente não tem o patrimônio material também como da cultura não colonial, contracolonial, anticolonial, decolonial, que a gente quiser denominar, ainda sabendo que são denominações distintas, né? E a segunda pergunta o segundo problema é a respeito dessa relação com patrimônio e memória. Eu vou contar um caso aqui. Eu sou de Miguel Pereira, sou da região chamada da região Vale do Café. A Miguel Pereira fazia parte do município de Vassouras, e Vassouras, junto com a cidade de Valença, aqui no Centro-Sul Fluminense, são uma das principais cidades que tem as fazendas patrimonializadas e que hoje são museus, hotéis, centros culturais, quase tudo isso aí que a gente problematizou. E essas fazendas, elas têm reproduzido, são fazendas turísticas, fazendas que chamam em sua propaganda os hóspedes para experimentarem a vivência numa fazenda colonial. E aí o que eles fazem? Vestem pessoas negras de escravizados e mucamas para servirem os hóspedes. E as fazendas estão lá inteirinhas. Nada daquilo foi destruído. Vou ficar por aqui na minha fala e vou deixar vocês debaterem isso. Só para dar mais um exemplo, eu não consegui achar essa foto. Estou há anos caçando
caçando essa imagem, mas ainda não consegui achar. Quem estiver nos ouvindo, se conseguir achar ou lembrar do que eu falar, me ajude, por favor. Em 2014, 2015, eu vi um ônibus do governo do estado, com uma propaganda do governo do estado, falando dessas fazendas históricas, fazendo propaganda para visitar o Vale do Café, e era uma fazenda no meio, era uma imagem em desenho animado, tipo uma caricatura, uma fazenda no meio, de um lado um senhor de escravizados e de outro um escravizado, ambos sorrindo um para o outro. Esta era a propaganda com o símbolo do governo do estado para a questão do patrimônio e da memória brasileira. Ponto. Por isso, Pedro, eu acho tão importante a gente debater, e é uma coisa viva do que é museu e de como apresentá-los, né? Vou dar um outro exemplo para contrapor o seu. Na colônia Juliano Moreira, onde fica o Museu Bispo do Rosário, você tem toda uma estrutura colonial. Você, inclusive, tem um aqueduto, enfim. Você tem estruturas que foram estruturas de senzalas. E é muito interessante que no primeiro ano que eu trabalhei lá, no dia 13 de agosto, né, 13 de maio, você tinha a feijoada dos Preto Velhos dentro de um desses lugares que provavelmente foram senzalas. Então, você mudou completamente a relação. E aí é uma questão de... Eu concordo que as coisas devam ser patrimonializadas. Isso me lembrou um outro caso, até um texto que eu li quando estava na graduação, que era a questão de Auschwitz, alguns museus, sabe? Aí você colocava sabe esses cafés de museu, geralmente muito clean, caro? E aí, você coloca um café ali no Auschwitz, o cara bebe um café do lado de uma câmara de gás, entende? Isso é uma problemática que a contemporaneidade vai ditar esses lugares, né? Porque eu acho que tem um erro de se patrimonializar no sentido de se recriar a história, entende? Que eu acho que não é isso. A fazenda ali não é para ser olha, vamos reviver o nosso momento da época da escravidão, não é isso. Mas aí, tá vendo como é um debate? Aí a galera ali não tem, enfim, ou não quer ter esse debate. Você falou das igrejas, né? Muito hoje das cidades tombadas, né? De Minas Gerais, que a galera vai visitar, eles devem agradecer ao Getúlio Vargas, ao Rodrigo de Melo Franco, que foi o primeiro presidente da época chamava IFAM, né, que hoje é IFAM, mas aí é interessante porque, por exemplo, você patrimonializa as igrejas logo ali, década de 40, né, final dos anos 30, 40, e aí, para você patrimonializar o primeiro terreiro, você joga aí na internet, foi um debate enorme. Por quê? Porque era algo religioso. Aí falava, não, gente, não podemos patrimonializar algo que é vivo, é religioso, mas as pessoas falavam, mas as igrejas de Minas Gerais que funcionam estão patrimonializadas desde a década de 40. Então, esse discurso do vivo e do mutável só serve para o terreiro. Aí o Aloysio de Magalhães, se não me engano, revolucionou na final da década de 70 essa noção de patrimônio, não patrimônio imaterial, mas patrimônio material. Olha, patrimônio material não significa que é mutável. Eu posso patrimonializar algo materialmente, isso não significa que ele vai ficar parado no tempo. Esse é o debate, entende? Que a gente às vezes esquece de fazer. Então, por exemplo, em 1984 foi tombado o primeiro terreiro, diante de uma resistência enorme, e com a hipocrisia que as igrejas católicas já haviam sido tombadas há décadas. Então, o debate da patrimonialização é de que maneira vamos realizar. Eu acho que a gente peca muito de pegar um termo, não se aprofundar e deixar de fazer. E aí a coisa acaba. Aí já era. Entende? Já era. Aí, de novo, olha, como que... Aí é o poder do Estado e da sociedade junto. Olha, hoje é inaceitável a logo do governo do Estado, pelo menos para a maioria inaceitável, a logo do governo do Estado, fazendo uma recriação de uma história passada. Não é isso, não se trata disso.
quando a gente fala em patrimonializar um objeto, algo material. Não se trata de torná-lo imutável perante o tempo. Eu concordo totalmente com o Gustavo, que o X da questão é como vamos fazer mais do que vamos patrimonializar tudo, né? Essa questão das fazendas é realmente um absurdo, até porque essas fazendas lá de Vassouras e Valença na maioria das vezes são fazendas particulares. Então, elas usam de que são museus, usam dessa teatralização horrenda, né, para lucro próprio das próprias famílias que antes lucraram na escravização de toda a vida humana de vários seres. Então, tipo, é um absurdo. Então, realmente é algo que tem que ser combatido, né? Então, para a lei, que é a memória da escravidão, assim, a gente não tem que rememorar o suplício, o instrumento de suplício. Então, a gente não tem que salvaguardar esse instrumento de suplício, porque, querendo ou não, em qualquer lugar que você vai, ele está guardado. É impressionante. Em qualquer cidade do interior que você for, se for uma cidade que teve presença da escravidão, qualquer fazenda, ou até próprio, você vai num museuzinho da cidade, existe algum instrumento de suplício ali para demarcar, e aí eu não sei por que sempre tem, né? Ou se sei, né? Porque a gente está numa sociedade racista, né? Então, isso é coisas que a gente tem que, no debate do patrimônio, a gente tem que discutir para isso, para derrubar a estátua de escravocrata, né? Tipo, tem que, assim, não sei se estou sendo muito radical, de que está querendo acabar com alguns patrimônios, mas é porque tem coisas que a gente tem que repensar mesmo, assim, que se a gente precisa, ainda é necessário estar presente aqui nesse mundo. E aí, quando a gente fala da questão do patrimônio, é porque, assim, patrimônio material e imaterial tem essa diferença, mas, assim, o patrimônio imaterial, ele está ligado, de alguma forma, ao patrimônio material, né? Então, tem todo patrimônio tem essas dimensões de material e imaterial, de alguma forma, né? A discussão não se dá separada. E aí, eu ia trazer o caso da patrimonialização do samba, né? Que é uma patrimonialização que acontece, né? A partir do Centro Cultural Cartola, que hoje é Museu do Samba. Então, hoje eles resolveram virar museu, né? Então, isso é interessante. Então, as pessoas... E o Centro Cultural Cartola, ele estava ali no momento da patrimonialização do samba, estava reunido personalidades do samba, que estavam junto com intelectuais, mediadores, né? O pessoal, para fazer esse processo de patrimonialização. E aí eu pego para esse local, porque, assim, hoje o samba com as suas diversas, que é o samba samba de terreiro, samba de enredo e tudo mais, ele tem essa questão imaterial do samba, ele é bem respeitado, vamos dizer assim. Mas aí, se você pensa a questão da materialidade do samba, né? Então, pensando no contexto das escolas de samba, que aí eu posso trazer um pouquinho mais da questão da vila. A gente tem um acervo, uma coleção lá, a gente não, o pessoal da vila, que agora eu não faço mais parte desse departamento cultural, mas eles possuem uma coleção material de croquis, coleção administrativa da escola e tudo mais, que não tem respaldo da agremiação e nem das políticas, nem do Estado, para cuidar daquela parte material, né? Então, a gente... aí fica meio que a questão assim, mas o samba já é imaterial, então para que a gente vai cuidar do material? Entendeu? Então, assim, claro que se a gente... se a gente não cuidar daquele material, o samba vai continuar, a escola de samba vai continuar sendo vila, porque a gente sabe que as formas os projetos de memória sempre vão continuar ali. Mas, assim, tem a dimensão que
do material imaterial que precisa ter políticas. Eu acho que, assim, nesse momento, precisa ter políticas públicas para cuidar disso. E para fazer essas políticas públicas, precisa estar. Não é o Estado do Rio, ainda mais nesse cenário que a gente tem de Estado, que vai. Que é isso, é o Estado que faz a propaganda para ir visitar Vassouras, para visitar as fazendas de café e reviver. Então, assim, tem que ter muitas. Eu não sei, acho que é presença, é luta, Eu fiquei pensando aqui um pouco no que você falou, Bia. Tem uma questão que, em que medida a gente destrói todos os símbolos ou a gente mantém esses símbolos para lembrar da história, que é uma das grandes questões que está sendo posta aqui desde o início, né? Sobre museus, sobre coleção. E isso que me gera um pouco isso que me provoca um pouco quando a gente vai conversar sobre coleções, sobre museus, porque essa dualidade pode ter de fato um bando de gente que tem fetiche em apreciar o sofrimento ao longo do tempo e pode ter um bando de gente que tem vergonha de fazer parte de uma história de exploração. Então, acho que é um pouco essa dualidade que a gente vai pensando aqui nesses museus, que a gente está discutindo sobre um museu novo, um museu diferente daquele museu da enciclopédia, daquele museu da dominação, daquele museu da colonização. Fechando aqui, eu sempre faço uma perguntinha final. E essa pergunta talvez é uma pergunta de boa, não tem nada de polêmica nela, não. Vou fazer primeiro para você, Gustavo. Gustavo, se você tivesse um museu, o que você gostaria de colecionar? Nem um pouco polêmica, né? Só porque eu sou do campo das artes, já trabalhei em museu, para mim é tranquilo, né? Cara, o que eu gostaria de colecionar, eu ia colecionar obras de amigos meus. Amigos, amigas, amigues. Ia ser um museu afetivo nesse sentido. Como, de certa maneira, são as coleções do mundo das artes, assim, não desse tipo de... Mas eu iria colecionar obras de amigos meus. E Bia, o que você gostaria de colecionar? Rapidinho. eu não sei se eu gosto aí de ir ao museu dos outros, não criar meus próprios museus, mas sei lá, ficar escutando museu de histórias, de histórias de pessoas e tudo mais. Talvez seja isso. Mas não tenho muita certeza na minha resposta. E você, Pedro, o que você gostaria de colecionar? Pode ser pão de queijo, Franco? Só quer saber de pão de queijo, cara? Não, então, é difícil demais essa pergunta, né? Mas eu acho que falta no Brasil muito museu de história do Brasil, sabe? Eu acho que falta muito de contar a história do Brasil, diversos aspectos da história do Brasil, diversos momentos, diversos elementos, enfim. E até numa visão enciclopedista mesmo, de espaço, porque são espaços não formais de educação também, né? Agora pensando como professor de história do ensino básico. A gente está muito preso à sala de aula e as ferramentas digitais ou o suporte do livro para acessar a imaginação histórica. Então, eu acredito que necessitamos de mais espaços não formais de educativo que podem se assemelhar com coleções ou com musealizações ou com patrimônio. Por isso, toda essa minha preocupação com a política de patrimônio. Mas eu acho que ainda falta mais de história do Brasil. Eu teria 2 museus. Um de pipa, várias pipas diferentes. Eu me amarro em pipa. E um museu com as várias camisas do Flamengo. Todo esse tipo de museu eu teria. Museu de camisa do Flamengo e museu de pipa.
Eu tenho Bem. um conhecido meu que tem essa coleção de todas as camisas do Flamengo. Posso te Pô, apresentá-lo. Pô, desde lá de trás? Ele coleciona, a maior coleção é dele. Pô, E talvez se você quiser pagar R$ 120, você pode ir no Museu do Flamengo aí, né? Que é um absurdo esse valor aí do seu lado. Então, eu acho que assim, eu acho que falta muito acesso aos museus, porque museus tem a Pampa. Museu tem a Pampa por aí. Mas o povo não, mas assim, o acesso a eles que é difícil. E aí é por outras discussões, né? Tipo, vai desde não ter ônibus para levar os alunos das escolas públicas ou mais para ir nos museus, ou desde o museu ainda não está, a comunicação do museu para o público não está tão forte que ele não é reconhecido. Então, essas aí são discussões para próximos. Ou até mesmo despertar a vontade, né, do público de querer ir no museu. Eu acho que tem todo esse debate. Gente, estamos ficando por aqui. Foi um prazer receber vocês e até a próxima. Pedro sempre está aí no podcast, Gustavo também, que está ficando rotineiro, e Bia, um próximo encontro. Beijos, abraços e até logo.